A torcida vai, bota pressão pra cima da Alemanha. Lá vem cruzamento! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol! Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, estamos aqui na live do Midcast Política, plantão 1 a 7, para repercutir os últimos acontecimentos dessa desgraceira que é a política nacional. E hoje aqui comigo temos Adi Ferrer. E aí, galera, tudo bem? Pelo menos dessa vez não começou com Osmar Terra, então tá tudo ótimo. E completando nosso trio de hoje, ele, o sempre animado, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Não tá tudo bem. Eu tô me perguntando se até agora qual é a justificativa, como é que é, qual é a motivação da gente estar aqui. Qual é a motivação para essa live? Reparem que não é 7-1, hein, gente? A gente teve aí uma pequena vitória hoje. Exatamente. Só pra falar, o Caio falou sem acidentes com gatos, e na hora que ele falou isso, a minha gata acabou de virar todos os brinquedos do Bernardo. Então, Caio, pare de falar dos meus gatos, que você tá atraindo, cara. A gente tem aqui o Denis falando que é pra quando eu fizer a abertura, Adi, você falar que eu sou da terra de Wilson Witzel. Mas, ô Denis, não tenta mudar a ordem aqui não, porque essa é uma prerrogativa do host. A Adi não tava escutando nada do que eu falei, porque ela saiu no momento que eu tava zoando ela. Enfim, vamos seguir aqui. Fez Eu tava sofrendo bullying, eu tava sofrendo bullying de novo. É sempre assim, cara. Eu tô aqui com um olho na live e outro no Jornal Nacional aqui, gente. A gente vai comentar ao vivo aqui o Jornal Nacional também, se tudo der certo. Bom, vamos começar aqui, parar de enrolação, porque a Adi queria que a gente fizesse uma linha do tempo pra falar os acontecimentos, porque o que acontece, né? Como sempre, o Midcast a gente grava toda terça-feira e logo depois acontece o caos, né? Muda tudo. Inclusive, a gente comentou isso com a Leila, né? Não sei se chegou a entrar na versão final do episódio, mas a gente comentou isso com ela. E aí, o que aconteceu? Na quarta-feira, veio a informação de que o deputado Luiz Miranda, um bolsonarista aí de primeira linha, inclusive lá no Pistolando, eu e a Adi, a gente participou, a gente falou que é um pilantraço, né? E ele parece que denunciou, né? O Bolsonaro, junto com o irmão dele, denunciaram um possível esquema. Parece, assim, a gente tá na dúvida. Claro. Talvez não tenha sido transmitido ao vivo pela TV Senado. Um possível esquema aí de compra da Covaxin, que aí depois foi divulgado pelos próprios senadores da CPI, e nesse mesmo dia caiu o Ricardo Salles, cara. Só isso aconteceu na quarta-feira, na última quarta-feira. E aí, Rodrigo, você ficou muito feliz, cara, com a queda do Ricardo Salles? Cara, aquela felicidade momentânea, né? Você fala, uepa, que bom! Aí você olha pro lado e você já vira o novo Chico Buarque, você já fecha a cara porque você vê que vem uma nova motosserra por aí. Então, aquele momento, um instante ali, pelo menos ele começa... Aquela história, né, cara? Eu não tenho expectativa de que o Ricardo Salles ele vá realmente se ferrar, porque o sujeito ele tá aí deslizando pelos meandros da máfia desde que ele nasceu, praticamente. Talvez até antes, vai saber. Exatamente. E aí, Adi? Cara, eu acho que a queda do Ricardo Salles era uma coisa que estava para acontecer. E eu acho que o Bolsonaro, ele joga essas cartadas, assim, quando ele acha necessário. Ele tinha o Ricardo Salles para cair a qualquer momento, caiu justamente naquele dia. Eu sei que o Rodrigo discorda, mas eu não acredito muito em coincidências, não. No entanto, o Ricardo Salles ter saído é muito mais para ele não correr risco de ser preso dentro do governo do que qualquer outra coisa, assim. Ele não saiu pelas coisas que ele fez, ele saiu pela imagem que ele poderia dar caso ele fosse preso nos próximos dias, o que iria acontecer, o que muito provavelmente eu já não sei agora como ex-ministro o que vai acontecer com ele. Mas já teve o passaporte retido, né? Já entrou na lista de pessoas que não podem voar, e eu achei isso muito engraçado. E é isso, gente. Os bolsonaristas estão dizendo, que não tem nenhuma crise nunca teve nenhum caso de corrupção no governo federal.
O Ricardo Salles, na verdade, ele saiu pra brincar de boneca com a filha dele de novo e tal, e aí... Eu ia perguntar, já conferiram se ele realmente tá no Brasil, cara? Porque essa galera é complicada, né? Porque, tipo assim, mandou reter o passaporte dele, aí, tipo, o cara já saiu do país, não tem passaporte pra reter, né? Então, hoje ele entregou o passaporte. Ah, maravilha. Ele então entregou. Não tinha visto. Pô, isso é muito bom. Agora, mais uma vez, cai um ministro, não, como a Adi falou, né? Não porque ele fez besteira, pra não, sei lá, contaminar, vamos dizer assim, o governo, como se, sei lá, se ele for preso e apaga tudo que vem antes, né? Como se ele realmente deixasse de ter automaticamente ligação com o governo. Isso é muito maluco, né? Só pra me corrigir aqui, eu não discordo de que ele não caiu exatamente pelos crimes cometidos, né? Que se fosse isso, ele nem teria assumido. Só discordo de que foi cortina de fumaça, porque eu não compro essa de cortina de fumaça há muito tempo. A cortina de fumaça do Salles é aquela que ela chegou a São Paulo. A gente acompanhou ela no ano passado. Aquela é a cortina de fumaça do Salles. Então é só nisso que eu discordo, mas realmente ele já estava sujando, entre muitas aspas, a imagem do governo. Não tinha muito como segurar aquilo. Escolheram um momento mais propício, mas também não cola a ideia de cortina de fumaça, né? Eu costumo dizer que a galera esquece. O que é isso aí, Nossa. cara? É tiro, é batida? Só pra gente se posicionar. Eu sempre fico na dúvida se é tiro ou se é bombinha de criança, mas... Ah, tá. Não. Caraca! Vou esperar daqui a pouco, porque A pergunta é, a Rádio Fofoca daqui a pouco vai começar a circular aqui no condomínio. Você se sente seguro aí, nesse momento? O que a gente quer saber é isso. A gente tá falando do governo, né, cara? Pois tem que ver se alguém tá invadindo o condomínio aqui, porque, bom, aqui condomínio não é no Rio de Janeiro, né? Então... Não se sabe. Hoje a minha mãe foi vacinar com uma camiseta do Lula, chegando lá, cheio de milico. Ela botou o casaco assim. Eu não devia ter vindo assim. Ué, qual o problema, Cagado de medo. Ela ficou com medo, gente. É essa situação que a gente tá. As pessoas estão com medo de falar. Entendo perfeitamente. Agora, a gente tava falando aqui do Salles, entrou no lugar dele. Deixa eu ver o nome do cidadão aqui. Só pra gente já fechar esse tópico do Salles, pra partir pro próximo, que é o Joaquim Álvaro Pereira Leite. Ele já era do Ministério do Meio Ambiente. Foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira, acho que por mais de 20 anos, alguma coisa assim. É totalmente ligado à bancada ruralista. E a expectativa é que o desmonte e o trator, né, continue passando por tudo que é lugar, a boiada continue passando. E eu até comentei no Pistolando, Rodrigo, e aí eu queria saber a tua opinião. Você acha que o Salles ele vai sair do governo assim como saiu o Pazuello dizendo que a missão foi cumprida? Porque a boiada maior dele passou, né? Que é o PL ter sido aprovado na CCJ, ainda tem um caminho longo, mas... eu não sei se ele vai dizer que a missão foi cumprida, não, porque a missão dele era mais longa, né? O planeta ainda continua aqui. O objetivo final do Salles é destruir qualquer resquício de vida que tiver nesse sistema. Assim, se a gente já tivesse em uma realidade de ficção científica, tivesse mais tempo de vida, ele talvez almejasse destruir uma parte da galáxia. Como ele não pode, o objetivo dele era que o planeta pelo menos não existisse. O planeta tá aqui ainda, ele não cumpriu a missão. Não acho que ele vai sair dando declaração de imediato, não. Das outras vezes que ele foi encurralado, que ele perdeu o cargo, ele ficou um pouco mais na moita e depois apareceu num novo cargo. Então a expectativa que eu tenho é que daqui a pouco ele assuma um cargo novo, pode não ser de imediato como os outros, talvez passe alguns meses, mas ele vai assumir mais algum cargo. Cara, pode escrever isso aí, eu não tinha parado pra pensar, né, que com o Pazuello foi assim, né, logo depois ele assumiu, Elcio Franco também mudou de cargo, vários que saíram do governo, é verdade, cara, não tinha parado pra pensar nisso ainda. Bom, vamos seguir então de Deprechou, um ótimo nome de podcast, isso aqui é o quê, pra trocar o midcast ou um solo do Rodrigo? Cara, combina, eu gostei do nome, eu me senti representado. Bom, Adi, já passamos então pela quarta-feira, já contemplamos aí a queda do Ricardo Salles, e aí agora a gente começa na sequência, né? Quarta, quinta e sexta, ontem um grande dia da CPI com os irmãos Miranda, né? Nossa, quem conseguiu acordar hoje e não sentiu que correu uma maratona depois de quarta, quinta e sexta de loucura, não acompanhou política, porque o meu cérebro travou em algum momento ali nesse meio. Mas na quinta-feira apareceu o menino Luiz Miranda, os meninos Luiz Miranda, né, que são dois meninos. O servidor do Ministério da Saúde, que trata de desembaraços aduaneiros, e o deputado Luiz Miranda, que é
o bolsonarista típico ou seu tio do churrasco que fica falando aí, ó, isso aí não é isso aí que eu tô dizendo. Ele fica te enrolando, né, até tu conseguir. Mas o pobrezinho do menino, do outro Luiz Miranda, não tinha essa desenvoltura, assim, que tinha o irmão. Então, depois de um tempo, eu comecei a compreender por que ele foi procurar o irmão e não foi fazer alguma outra coisa, botar na mídia, sei lá. O menino não tem desenvoltura mesmo. Mas começou a treta que as invoices, que nada mais são do que notas fiscais, da compra da Covaxin não encaixava com o contrato. A mais grave delas era que não tinha que eram duas empresas, né, envolvidas. A Precisa Medicamentos e a Bharat Biotech. De repente, na invoice surgiu a Madison, que na verdade é uma offshore e que é sediada num residencial. É um bagulho assim bem bizarro, assim, que claramente é mutreta. Intercept foi lá, né, bater na porta, não foi? Bateram na porta, tipo, o bagulho realmente é mutreta. Dava pra ver que ali era mutreta. E aí, o deputado, percebendo a situação, né, que situação complicada, e tem vários detalhes, galera, mas eu não vou entrar em detalhes de contrato não, senão vocês vão ficar confusos que nem eu fiquei, até eu conseguir entender o que era essas bagulho de contrato. Não, a gente tava tentando fazer linha do tempo aqui, antes de iniciar a transmissão, e a gente chegou à conclusão de que não era possível, cara. A gente ficou completamente perdido, de tão caótico que foi essa situação. Exatamente. E foram 3 dias. É isso que é o mais maluco. E, enfim, o irmão Luiz Miranda procurou o deputado Luiz Miranda e o deputado resolveu levar para o presidente da República. Se reuniram num sábado, inclusive tem fotos nas redes sociais dessa reunião, porque todo bolsonarista é o eterno pavão. Então sempre tem foto, sempre tem áudio, sempre tem vídeo, sempre tem alguma coisa. E contou para ele o que aconteceu. E o presidente da República, na ocasião, teria dito que ia falar com a PF e que isso era coisa do deputado X lá, que foi a grande questão da sexta-feira. Quem era o deputado? Lapso de memória. Tive lapso de memória aqui, gente. Até o final a gente lembra como é que é. Não, o mais engraçado é que ele falou assim, numa hora que eu cheguei assim, não, ele tá mentindo. Na hora que ele falou assim, senador, eu encontro com muitas pessoas, eu costumo me esquecer de nomes. Eu não. Mentira, porque quem esquece de nomes, anota todos eles depois. Não, e pô, o cara é deputado, vem com essa de que esqueceu o nome, o cara ficava dando, não vou falar dando golpe, né, porque aí ia fazer uma relação, mas o cara ficava de rolo lá nos Estados Unidos, né, agenciando um bando de gente, como é que o cara é ruim de nome? E detalhe, né, o presidente ia falar o nome de um deputadozinho qualquer que ele não fosse lembrar, pelo amor de Deus, né, cara? Mas são 400 e poucos deputados, mas peraí, são 400 e poucos colegas seus de trabalho. Não, e pô, ele não vai lembrar os 100 e pouco ligado à esquerda, por exemplo. Isso já reduz pra caramba a quantidade, né? Enfim, mas eu queria voltar só uns 2 passos atrás, que eu queria também saber a opinião de vocês. Se quando começou a ser noticiado esse caso com a questão das invoices, se foi meio que um tiro no pé isso, quando começou a falar que tinha sobrepreço de 1000%, de que a informação estava errada, e aí o próprio Onyx Lorenzoni, na quarta-feira ainda, veio com aquela entrevista, aquela coletiva bizarra, falando que o Luiz Miranda ia se ver com Deus e com eles, e aí parabéns para quem botou aquela musiquinha do Poderoso Chefão, né, de fundo, né, fez aquela montagem que estava circulando no Twitter, mas eu queria saber de vocês se parte da imprensa, e aí vale a meia crítica aí, Adi, para os seus amigos, foi muito afoita nesse caso e acabou dando munição também pro lado bolsonarista ter argumento para falar, olha só, estão mentindo, porque no final foi tudo corrigido, não tinha sobrepreço nenhum. Com toda certeza, principalmente nesse caso. Esse caso era preciso checar, rechecar, nem que demorasse mais alguns dias para publicar. Não tinha como. Tinha que checar e rechecar. E eu consegui entender o erro. Não vou dizer que eu não entendo o erro, porque são muitos detalhezinhos dessas informações sobre esse caso. São detalhes que somente uma mente como a Luiz Ricardo, que a gente vê que é uma pessoa que é muito... Como é que eu vou falar isso sem ser ofensivo? Ele é muito Linneu, cara.
Acho que essa é a melhor maneira, ele é muito Linneu. Pô, Eu ele acho é ele muito mais Linneu. Agostinho, não? Não, Não, Agostinho ainda se mostra. O outro. Você tá falando Não, do o servidor que é muito servidor Linneu. O servidor. Total. E o irmão é Agostinho total, né, cara? Ou Ikki e Shun também, é outros irmãos aí que dá pra você comparar, né? Caraca, Ikki e Shun, cara. Pois é, então, tipo, eu meio que até consigo entender, porque eu também... Chegou uma hora que eu já tava confusa de tantos invoices, mas no final das contas eram 3. Nerd burocrata, Bruno, boa. Nerd burocrata. O cara é extremamente burocrata, meu. Assim, mas você não ficou tão confusa quanto o Shark Patinha Alcatra 100, né? Porque aquilo ali foi, não, amigo, eu fiquei confusa, eu não fiquei burra. Qual é a São duas motivação, coisas senador? Cara, que arregada. Assim, eu acho que vai ser, até o final da CPI, a maior arregada disparada do Chão Patinho, porque ele tentou jogar pressão pra cima do Luiz Miranda, achando que o Luiz Miranda ia explodir, e pra mim ele não contava com a reação do Omar Aziz de falar, qual é a motivação, senador? E aí, cara, virou aquela coisa catártica, né? Todo mundo, qual é a motivação, senador? E obviamente ele não ia falar qual era a motivação que ele tava imaginando, né? Que eu acredito que ele estivesse falando que o Luiz Miranda queria ganhar politicamente em cima daquilo ali. Não sei como, mas... Não, eu gosto de toda aquela meia hora, cara. Eu gosto muito daquela meia hora porque é o... Aliás, tá passando o Champatinho agora. O Champatinho, que ele completamente perdido, porque todo mundo já tinha entendido qual era a questão. A pergunta dele não fazia sentido, nenhuma das perguntas fazia sentido. De início, tá lá até o Bezerra ficando vermelho, né? O Bezerra estourando a cabeça. Ele é muito bom. A minha cabeça jamais será vermelha, e tá lá, quase explodindo. Mas depois até ele se cala, porque vira uma situação constrangedora. Todo mundo entendeu a questão e tá o Marcos Rogério repetindo a mesma coisa, assim. E as pessoas perderam completamente a paciência com ele. Eu gosto daquele momento, me deixa muito divertido, assim, porque a cara do servidor também lá, cara... Todo mundo discutindo e o servidor, assim, comendo, tá ligado? Ele tranquilão, né? Comendo amendoinzinho ali, né? Sei lá o que ele tava comendo. Se matem, briguem. Essa é a tranquilidade da estabilidade do servidor público, entendeu? Tipo, foda-se, podem se matar. Comigo não vai acontecer mais nada, porque eu fiz o meu trabalho, tá ligado? Ele tava muito tranquilo. Mas, coitado, eu posso comentar uma coisa? Eu fiquei com peninha do menino. Ele fez uma viagem internacional, trabalhou, desembaraçou o negócio, trouxe o negócio pro Brasil, desembaraçou aqui. Abandonaram ele no aeroporto e ele teve que voltar no avião comercial. Sim, cara. E pra ir ouvir o Marcos Rogério falar um monte de besteira burra, tá ligado? Coitado, velho. Chegou o momento que eu já tava assim, libertem Luiz Ricardo. Cara, bicho, ele tava com a cara do cansaço, assim, com a cara do cansaço. E melhor que a narrativa, esse roteiro é muito bem construído, porque aí vem o servidor, que ele acabou de fazer uma grande jornada pra trazer vacinas pro Brasil, e ali depois de fazer essa jornada e conseguir as vacinas, trazer as vacinas pra cá, ele é abandonado. Sim. Isso é muito, e faz aquela cara de cachorro. Vocês acham que foi de propósito, cara, que o ministério deixou ele lá? Cara, eu acho que sim. Desculpa, eu acho que sim. Assim, ó, se fosse um fofoqueiro de trabalho, vamos supor que o Rodrigo resolva fofocar agora sobre toda a vida de todo mundo. A gente já ia meio que excluir ele, sabe? Já ia ser assim. Sério? Por que você ia fazer isso se eu resolvesse, gente? É só pode fazer fofoca edificante agora? Não, peraí, a fofoca edificante é diferente daquela fofoca que incrimina as pessoas, entendeu? Fofoca edificante. Não, eu achei... É o que ele fez. Não, o que eu achei engraçado foi quando o Champatinho Lagarto, ele fala assim, não, mas você tentou isso, tentou aquilo, tentando arrumar uma forma de diminuir o cara, só que, porra, se o cara realmente tivesse feito alguma coisa errada, ou fosse um servidor que não tivesse feito o trabalho dele correto, ele não estaria na missão que estava indo lá nos Estados Unidos buscar, né, as vacinas importadas da Janssen. Isso é óbvio, né? Se ele tivesse feito alguma coisa errada, ele... Não, mas no final tava tudo certo. Foi tudo corrigido. Óbvio que foi corrigido, porque o cara descobriu uma mutreta antes, né, cara? Foda. Se não tivesse sido corrigido, ele nem teria denunciado, né? Isso aí, cara. Realmente. Mas a correção não foi da empresa. A Madison continuou. Sim, eu tô falando assim, que o Marco Rogério fala, não, depois foi corrigido o valor e a quantidade, né? Só que, assim, como se
ele tivesse descoberto algo excepcional. É meio que assim, olha só, tentaram cometer um crime, mas como não conseguiram, né? Por que a gente tá aqui discutindo isso, né? Já que não conseguiram cometer o crime. Não, que é a lógica que a base bolsonarista tá usando, né? Que não houve corrupção nenhuma porque o valor não foi pago na vacina. Pô, como se isso melhorasse bastante a situação, né, cara? E aí a gente teve, já vamos adiantar qualquer coisa, depois a gente volta nos pontos aqui, o grande momento da noite, que já era por volta de 10h30, né, de ontem, 10h30 da noite de ontem, quando o Alessandro Vieira, de forma remota, ele que não ia participar da sessão ontem, né, temos informações que ele não iria participar, e aí de última hora ele se inscreveu, entrou remotamente aí, amigo. Quem que não vai abrir a boca depois do Alessandro Vieira, mesmo que remotamente? Em diversas situações. Em várias situações, em todas. Falar que você está ali tentando mudar a sua imagem, que você não tem coragem de dizer o nome do Ricardo Barros, que esse é o nome que todo mundo sabe que você vai falar. E aí eu tava até comentando hoje que quando o Alessandro Vieira, especificamente nesse momento, ele tá falando que o Luiz Miranda ele não tem coragem, se vocês prestarem atenção, baixinho no áudio, tem o áudio do microfone do Luiz Miranda vaza, ele fala assim, eu não posso falar. Ele devia estar comentando com o Omar Aziz, né? Só que aí... Porque ele tava o tempo inteiro, tipo, fazendo aquilo bem de tiozão de churrasco, assim, sentado do lado do proprietário da carne, falando ali no ouvidinho. Pode ser mesmo, pode crer. Vou dar uma olhada nisso aí depois. Sim, pode reparar. E aí depois, né, que o Alessandro Vieira esmagou ele na parede, vem a Simone Tebet na melhor dobradinha aí, Bebeto e Romário, né? O Bebeto cruzou e a Simone Tebet completou. Agora, peraí, eu fico muito na dúvida, cara, se o depoente, se ele realmente tava de início disposto a não falar, porque afinal, né, cara, eu acho que era só morte, charme. Ou se ele tava segurando a audiência. Porque, eu também assim, acho, eu acho. Né, cara, depois do intervalo, o que tem na caixa? Vou contar pra vocês aqui. Para tudo, vamos pro merchan. Um showman. Cara, eu acho que pra mim ele olhou a lista, viu quem que ia fazer a pergunta, viu que tinha um Contarato lá pro final, Contarato também, né, ex-delegado e tal, e falou, vou guardar pro final, assim, né, que tem uma coisa mais... Aí quando entrou o Alessandro Vieira junto com a Simone Tebet apelou pro coração, né, cara, falou, não se preocupa, eu vou te proteger, ninguém vai ser contra você na comissão de ética, pode ficar tranquilo, seu coração tá... E aí o cara soltou, né, cara? Então, sabe quem ganhou muito politicamente com essa jogada? E por que Renan Calheiros ficou tão feliz? Eu falei pra vocês, eu não lembro se eu falei pra vocês agora, minha vida é uma bagunça, mas que o MDB estava pensando em Simone Tebet para presidência, né? E aí ela iria ou, tipo, cabeça de chapa ou para vice-presidência em uma coligação. Então, na hora que o Renan fala com aquele sorriso, assim, o sorriso no olhar, né? O sorriso era indiscutível que por baixo daquela máscara tinha um grande sorriso. Ele já pensou politicamente para 22 o quanto que a Tebet ganhou a partir dali, o quanto ela se esforça, o brilho no olhar da Tebet também foi compreendendo que ela trilhou o caminho do MDB, né? O Gustavo Vanini comentou muito bem aqui, né? Simone foi vibes diretora de escola, né, cara? Que ele dá aquele afago. Isso. E aí eu acho que a pergunta do Denis, desculpa aí, pessoal, mas eu sou meio... não sou zoomer, como diz o Diego no último midcast, de ter duas coisas ao mesmo tempo, então eu não tô acompanhando muito bem aqui o chat. Cara, tem 48 pessoas assistindo aqui, um abraço aí pra todo mundo. Caraca, o galera. Denis, pra mim, fez a pergunta perfeita que foi, é preocupante uma ruralista, né, no caso a Tebet, um ex-bolsominion, que é o Alessandro Vieira, que votou no Bolsonaro em 2018, se destacarem tanto nesta CPI, e aí eu acho que fica a minha crítica construtiva ao pessoal da oposição, que exceto o Randolfo Rodrigues, os demais eles estão muito naquela vibe de só fazer discurso, né, fazer o discurso pra base e aproveitar os 15 minutos para gerar VT e falar coisas que obviamente estão certas, mas que para a questão do depoimento não agrega muito. Eu queria saber se vocês concordam com isso, já que o Alessandro Vieira desde o início ele está sempre focado em
tirar, pelo menos, né, o máximo ali do depoente. Pode ser cena, tal, a gente não pode também babar muito ovo. A Simone Tebet, às vezes, mescla, um dia ela vai pro discurso, outro dia ela vai pra inquirir, mas eu queria saber de vocês. Cara, em questão de usar a CPI como palanque, no fim das contas, quem mais ganhou com a CPI como um todo, assim, palanque, é o Marcos Rogério. A gente tá fazendo piada aqui com ele, mas ele é o cara que ele mais cresceu nas redes, ele não era um cara conhecido nacionalmente, passou a ser conhecido nacionalmente. Outras figuras da bancada governista que estão na CPI já tinham a sua base nos estados, pensar que o Reis já estava para se candidatar, de repente, a governador, então ele já tinha essa base. O Marcos Rogério não tinha essa base, ele conquistou lá. Ele Família ganhou Bolsonaro mais. Fica citando ele todo dia, né? Pra mim, aliás, essa é a maior razão dele ter se mantido defendendo coisas, e com umas falas completamente sem sentido, às vezes, repetia coisas que já tinham sido explicadas. Percebam que isso era um mote ali dos governistas. Ele, foda-se os argumentos que estão apresentados, foda-se as conclusões às quais a gente já chegou. Eu vou continuar a falar dessas coisas aqui, vou ignorar o caminho que a gente está seguindo, porque o meu interesse aparentemente é só aparecer. É exatamente isso, porque não faz o menor sentido a pessoa não ter entendido que ele não ia ir falar para o Coronel Pires, por favor, pare de me pressionar, por favor, pare de fazer corrupção. Isso era um bagulho... Rafael, o senhor está me perseguindo. O senhor está me perseguindo. Brilhei o olho, caralho. Eu revirei os olhos. Isso aqui se chama ódio e rancor. As pessoas estão... É bullying comigo. Olha aí, a Ilma Teixeira. Beijo aí pra Ilma. Já gravou com a gente nessa temporada. Eu concordo com a Ilma. Ele capitaliza muito bem. Apesar se você se apega à lógica, você vê que ele é burro. Mas é como ele disse, se você se desapegar da lógica, cara, ele faz muito bem. E o Brasil, ele não está centralizado na lógica em 2021. Então, ele está indo muito bem. Não, e assim, ele é burro pra gente, mas pra base que ele quer conquistar, ele tá sendo o cara, né? É sempre assim, Marcos Rogério desmascara a narrativa da oposição. Marcos Rogério isso, Marcos Rogério aquilo. Tanto que você vê naquela bolha do Twitter que eles fazem de interação, sempre quem tá liderando, né, quem tá capitaneando o lado bolsonarista é a @do Marcos Rogério. Tá tudo... Ele é o funil ali, ele é o, diz assim, um concentrador que depois que ele faz a parte dele na CPI, os outros perfis começam a utilizar as arguições dele para poder direcionar o discurso. Ele vem agora, falando do final da Copa, vamos falar do final da Copa, assim, porque chegou na fala do Alessandro, os governistas sumiram, né? Silenciaram completamente. Sim. Vocês já perceberam, vai acabar aqui, a torcida vai começar a urrar, é melhor a gente sair daqui porque vai ter briga de torcida, vai ter violência. E no final, depois que a Simone Tebet falou, foi aquele clima, cara. Só congratulações, parabéns, a festa, o Randolph já querendo também fazer um discurso, conseguimos o que queríamos e tal. O Twitter explodiu naquele momento, né, cara? E cara, fazia um tempo que eu não vi o pessoal tão feliz assim, de que, olha, a gente conseguiu alguma coisa, a gente conseguiu finalmente tirar uma casca desse Thanos dançante desgraçado. Porque ele mostrava documentações bem contundentes, né? E documentações que batiam com já algumas desconfianças que corriam dentro da CPI por causa da MP. Principalmente por causa da MP. Não sei se vocês lembram disso. Não lembro se foi na terça, na quarta ou na outra semana, o Randolph chamou atenção para essa MP, que ela tinha ali, numa reunião que eu não lembro com quem, tinha se acrescentado o dispositivo e colocado ali, observação. Sem esse dispositivo não se poderá comprar as vacinas da Pfizer e da Janssen. Isso no dia 6. Quando saiu, isso no dia 26 de dezembro. Quando saiu a MP, já nesse ano, saiu sem esse dispositivo. Quem precisou fazer um dispositivo foi o Randolph e o Pacheco, que fizeram uma MP específica para as compras da Pfizer e da Janssen. No entanto, aquela MP já favorecia a Covaxin. E a CPI já acreditava que aquilo ali era um pouquinho estranho, que tinha coelho. Então, o velho que entrou remotamente dentro de uma van também é outro rolê. Enquanto isso estava acontecendo na CPI, o presidente Jair Bolsonaro estava aqui no Sul, em Chapecó, em Santa Catarina, junto com o Jorginho Melo, o Jorginho da van.
E ele entrou na van da comitiva. Quem estava ali dentro era só as pessoas que estavam na comitiva de Jair Messias Bolsonaro. Portanto, a gente pode dizer que a fala de Jorginho da van foi uma fala oficial do governo federal. E, obviamente, ele estava sem máscara justamente por isso, né, cara? E apareceu há pouco no Jornal Nacional o Jorginho Melo na motociata do Bolsonaro lá em Chapecó, ele de jaqueta de motoqueiro, cara. Que coisa mais ridícula o Jorginho Melo vestido assim. Foi uma cena assim... Que teve 12 pessoas. Hoje teve 12 pessoas em Chapecó. Foi um recorde para a cidade. Eu tô vendo aqui os comentários aqui, o pessoal falando que... eu não sei quem que falou, já me perdi aqui, que a esquerda fica comentando do Marcos Rogério e... O Pablo Sarmento falou isso. Isso, e que isso também ajuda o engajamento do Marcos Rogério. Eu concordo, mas eu acho que é aquilo também, né, cara? Se não comentar que o cara tá sendo burro, que o cara tá sendo um mau caráter, que o cara tá fazendo coisa errada ali, acaba passando, entendeu? Eu acho que tem que ter um contraponto. Assim como o pessoal bolsonarista também fala da oposição o tempo inteiro, eu acho que mais palco do que o cara ser senador e estar na maior CPI ali dos últimos tempos, eu acho que assim, tem que falar. E se tiver que fazer meme debochando do cara, acho que tem que fazer também. O Rodrigo, inclusive, me convenceu disso nos últimos episódios. Cara, porque assim, acho que tem alguns casos em que a gente pode até se preocupar em dar palco ou não, mas quando a pessoa já tá no palco, e quando esse palco é o palco mundo, a gente pode ou não jogar latinha. E o caso do Marco Rogério é aquele que a gente no máximo consegue jogar latinha. É só acertar a latinha. Exatamente. Então, a Priscila Aires está pedindo para comentar o Marcos Duval dando uma de machão. Essa eu vou deixar pro Rodrigo, porque é da terra dele aí. O nosso SWAT brasileiro. O SWAT brasileiro, cara. SWAT brasileiro. E assim, eu acho aquela cena... Ainda bem que não deu em violência realmente, né? Apesar do que ver aquelas duas figuras lá se quebrando, não seria tão negativo assim. Mas eu achei engraçado que, como noticiou, não é o que ele talvez esperasse, que é Marcos Duval peita o depoente. Não, é Marcos Duval dá uma barrigada no depoente. Eu achei isso ótimo, cara. Marcos Duval deu uma barrigada no depoente. E era desespero, cara, desespero. Porque o Marcos Duval é um cara que ele não tem tanto capital político assim. Ele conseguiu se alçar nessa onda também, e se ele perder essa onda, ele não construiu uma alternativa pra ele. Ele pode até se reeleger aqui no estado, acho provável, porque vai ter número pra isso aqui, mas o que esse pessoal almeja sempre quando chega num cargo tão alto é continuar a crescer, né? Continuar e na hora que você percebe essa queda, eu já vou perguntar pra vocês também se cai 17, na hora que percebe essa queda, o sujeito ele fica completamente acuado, e aquilo ali era um pincher acuado. O que o pincher acuado faz, né? Ele vai pra cima, e é engraçadíssimo ver o SWAT brasileiro indo pra cima. Lembrar que ele, eu não sei se, acho que ele não, espero que ele não esteja armado lá dentro, né? Talvez com uma arma de airsoft, ele vai ir lá com as armas de airsoft dele fazer uma cena. O Gustavo Vanini tá comentando aqui o shade do Omar na Carla, cara. Na Carla Zambelli. Nossa, esse eu não acreditei. Você consegue contextualizar aí pra quem por acaso não viu isso? Bom, Omar Aziz... Não, vamos voltar. Não Omar Aziz atacou a Carla Zambelli. Primeiro começou com ele, indiretamente, é verdade. Ele indiretamente. É verdade. Ele falou que tinha gente que ficava em volta do Bolsonaro por causa de carguinho de parede, carguinho de marido, não sei o quê. Tirava a máscara quando o Bolsonaro tirava a máscara quando tirava, porque ela fez isso nessa semana, que foi ridículo. E aí a Carla Zambelli fez um vídeo assim, cheio de gordofobia, um negócio assim, meio, sabe, querida, ela falou, eu não tirei a máscara como é que é? Em submissão ao presidente, mas eu tirei... Eu tô com GG positivo, eu não transmito mais. Eu tô com GG positivo. Uma viagem. Ela parou no meio da Avenida Paulista, ela encostou o carro na Avenida Paulista e fez o vídeo e falou, seu merda, seu não sei o quê, tira essa bunda gorda da cadeira, seu inútil. E aí o Omar Aziz, depois que já tinha rolado acho que o momento a catarse coletiva, que o Luiz Miranda já tinha falado o nome do Ricardo Barros, ele fala, então, eu fiquei sabendo que uma deputada me xingou aí no Twitter e tal, num vídeo, eu vou postar nas minhas redes sociais
faz uma música em homenagem, porque mulher tem que se tratar com música, não sei o quê. Ali eu acho que ele passou um pouco do ponto, né, que ele também já foi uma coisa assim de, né, querendo agradar muito as mulheres, mas indo pra um lado já meio... Muita gente acusou machismo, mas eu vou dizer uma coisa assim, sororidade com essa vagabunda de verdade. Então, só que aí quando ele posta a música, que é Te Amo Espanhola... Pois é, aí Te Amo Espanhola, aí todo mundo ficou tipo assim, mas o que está acontecendo? Aí veio a informação de que na CPI das fake news, a Joyce Hasselman disse que o presidente da República a chamou de lado e perguntou se Carla Zambelli tinha sido prostituta na Espanha, e aí tudo fez sentido. E aí a coisa desgringuelou. Aí a Carla Zambelli botou o currículo dela na internet, que não consta a prostituição. E eu não sabia que poderia constar no currículo, o que já abre espaço para muita coisa. Eu poderia, assim, eu achei muito baixaria isso. Acho que o Omar não precisava ter feito isso, não achei. Eu entendo ó, que a Adi estava colocando ali, não precisa ter empatia nesse caso, não, mas não precisava. Qual a necessidade, Omar, de fazer isso, assim? E aí deixa até a resposta dela, de certa maneira, até positiva. Não teria vergonha se eu tivesse sido prostituta, teria colocado no currículo. Então, o que se sabe dos bastidores é que o Omar Aziz estava rindo pra um caralho da piada dele. Não, e o tweet dele bombou, cara. A última vez que eu vi já tinha, sei lá, 40 mil curtidas o tweet. Foi uma coisa assim, realmente... Enfim... Eu não acreditei. Eu também não acreditei quando eu vi aquilo ali. Não acreditei, eu tive que ver que não era fake. O social media dele, assim, É ele mesmo. Ele foi... Não, foi ele não, porque quando ele falou isso, o vídeo acabou de ser postado, ele tava na mesa lá. E aí ele combinou lá com o social media dele, assim, realmente foi corajoso, eu diria. O Gustavo... Não, ele prometeu que ia ser um dia histórico na CPI e assim foi um dia histórico na CPI. Ele prometeu e entregou, pelo menos, né? Isso aí que a gente gosta. Então entregou, foi no final, cara, final daquele dia, tanto acontecimento teve nessa sexta-feira que a gente não consegue nem fazer a linha do tempo, nem lembrar de todos. Cara, teve o Acef no banheiro feminino, cara. O desespero foi tanto que os caras tiraram o Frederico Acef de um bar, porque como todo mundo sabe, Brasília é uma cidade muito pequena, você não precisa de carro para nada. E aí ele brotou numa sexta-feira à noite no Senado Federal, assim, como que não quer nada. Não, e aí o Randolfo tocou num ponto importante, que é quem autorizou ele entrar aqui, já que tá restrito o acesso ao Senado? O que o Acef tá fazendo aqui dentro, 10 horas da noite, numa sexta-feira? Como ele é advogado do senador Flávio Bolsonaro, presume-se que... E o Flávio tava lá na mansão dele, de 6 milhões, tanto que teve o Flávio também nessa sessão, né, que ele entra remotamente porque o Renan Calheiros perguntou se o Luiz Miranda e o irmão dele conheciam Flávio Bolsonaro e outras pessoas ligadas ao Flávio. O Flávio pede direito de resposta e começa a atacar todo mundo, daquele jeito dele, cara. Enfim. Não, é a testemunha de novo, assim, né? Sim. É nítido da ameaça, só a presença ali é uma ameaça. E pra tentar colar essa coisa de, nossa, o traidor ali, vocês vão confiar num traidor, que essa era uma parte da estratégia ali. O sujeito vai vir aqui falar, só que ele é da base do governo, então vamos tentar fazer com que ele seja o traidor. E aí, honestamente, eu acho que funcionou muito o jeito que ele esperou pra poder passar a informação no final e fazer aquela cena de choro, porque queira ou não, todo mundo que tá acompanhando aquilo sabe que os sujeitos agora eles estão jurados de morte, né? Mas tudo bem, ele não precisava ter chegado de colete à prova de bala. Detalhe, a gente não comentou isso. Caraca, ele chegou à sessão com colete à prova de balas, cara. Não, rapidinho. O legal foi o Eduardo Não, Bolsonaro tem mais. falando que, olha, isso é um farsante, esse colete à prova de bala tem bolso, tem não sei o que, não aguenta nem um tiro, sei lá, de 12, alguma coisa assim, criticando o cara por ter ido com colete à prova de bala fraco, vamos dizer assim, cara. Ele não achou absurdo o cara ir com colete à prova de bala, achou absurdo ele com colete à prova de bala. Mas teve uma fraco. outra coisa que o Omar Aziz chamou atenção em relação às polícias, né? Ele chamou atenção no final da sessão por uma coisa que aconteceu no início da sessão. Atrasou um pouco a chegada do Luiz Miranda, porque a escolta que foi pedida para ele não chegou, não apareceu.
Foi preciso que a secretaria da mesa chamasse a polícia para a polícia ir escoltar o Luiz Miranda. Então ainda teve essa questão. E aí o Omar Aziz ainda acusou as polícias de estarem negando documentos públicos para enviar para eles. Documentos que já foram aprovados em requerimentos. Então tem mais coisa ainda nessa treta toda que muita gente não prestou atenção. Foram tantos detalhes no meio daquela sessão, Sim, né? cara, Inclusive sim. essa da PF. Só a sessão de ontem daria um documentário facilmente, cara. Dá, Com cara, certeza. E aí, Tá, com certeza. rapidinho, Gustavo Vanini tá comentando aqui que a Elisiane também foi certeiro a indicar que eles estavam aplicando o método Olavista nos depoentes. Com certeza, é um Com ponto certeza. também que vale ressaltar. Aliás, a Elisiane sempre muito bem, né? Ontem, mais uma vez. O Glaucio falou que o Randolfo tava pra tirar a camisa e girar. Empolgação. Tava mesmo. Fala aí, Rodrigo, eu acabei te cortando, cara. Não, o que eu ia falar agora? Tá vendo? Me cortou, eu esqueci. Não, eu ia comentar, cara, não acabou ainda, né? Você falou que tem coisa pra ser apresentada e não acabou. O pessoal já tinha até comentado aqui antes que o servidor, né, acho que é o Lineu, que aparentemente ele gravou a conversa com o Bolsonaro. Isso. E isso dá também, isso explica se isso realmente ocorreu, isso explica a segurança deles de, opa, vamos lá fazer essa denúncia e colocar esses nomes na roda, porque a gente tem como provar. Esse é um grande Sim, ponto. sim. Se essa gravação existe e ela for revelada agora nessa próxima semana, na CPI, cara, preparem-se para uma semana muito mais louca. A gente vai ter que fazer uns 2 plantão. Não, inclusive, eu até comentei isso no Pistolando, né, Ad, que eu falei, eu só acredito no Luiz Miranda, eu tava totalmente descrente dele, se ele tiver uma bala de prata, porque pra ele tá indo lá, ele tem que estar muito certo de estar fazendo isso, porque se você pegar só a parte dos documentos, pro grande público, essa narrativa não cola direito, porque o documento estava errado, no fim das contas o contrato foi assinado e nada foi pago. Pro grande público falar, isso aí não é nada. Agora, quando o cara fala que o Bolsonaro sabia que o Ricardo Barros já tinha esquema no Ministério da Saúde, ele fala, isso aí é mais um do Ricardo Barros. Brincadeira esse cara. Vou levar pra PF, pro Pazuello, e não levou pra ninguém, aí a coisa muda de figura. E se ele tem um áudio... Não levou pra ninguém e depois ainda em maio, que isso é meses depois... Ele foi lá e nomeou a mulher do Ricardo Barros para um outro serviço público que agora eu não consigo me lembrar. Pra Itaipu, conselheiro foi em maio, de Itaipu. Exatamente. Pra Assim, Ricardo Barros, que já tem um histórico ali, né, de problemas com a área da saúde. O cara, ele recebeu financiamento de entidade privada da saúde, era defensor ali de se... reescrever a Constituição para acabar com o SUS, sabe? O SUS se tornar parcialmente privado. O cara, quando ele foi prefeito também, lá no começo da década de 90, ele já tinha sido condenado e obrigado a devolver dinheiro para os cofres públicos também. Foi ministro da Saúde do Temer, eu acho, lá. E teve problemas quando foi ministro da Saúde do Temer também. Por 20 meses. Então o sujeito, ele é o sujeito que ele tem os esquemas para a área da saúde. E desses esquemas dele já teve casos de pacientes com doenças graves que morreram por falta de remédio, por atrasar a compra de remédio também. Então ele era esse nome que a gente engraçado, a gente talvez não tenha atentado para algumas coisas. Alguém resgatou um vídeo lá de uma declaração do Paulo Guedes no ano passado, eu acho, e que aí tem alguém que corrige o Paulo Guedes, que corta a fala do Paulo Guedes, tá falando demais, fala no ouvido dele, manda ele falar algumas coisas, depois pega ele pelo braço e retira ele da coletiva. E é o Ricardo Barros. O Ricardo Barros, eu não lembrava disso. Porque aí você percebe que o sujeito, ele tem poder ali. E aí vem o deputado Miranda e fala, o presidente estava acuado, com medo de criar desagrado em um deputado, com medo de criar desagrado na base, e aí vem o nome do Ricardo Barros. O presidente tem medo de desagradar o Ricardo Barros, que é o mesmo cara que tem todo esse histórico e que tem poder suficiente para interromper o Paulo Guedes, pegar ele pelo braço e tirar de uma coletiva. Então, esse é um ponto que eu achei ruim no Luiz Miranda. Deixa eu só ler mais 2 comentários aqui. O Caio Vinícius falou que acredita que se o Luiz Miranda, irmão, o deputado, não tivesse junto, a atitude de tentar acuar o Lineu teria funcionado, e eu concordo com ele. E o Rafael também que comentou quão uma bizarra discussão de proteção à testemunha de alguém que está denunciando o governo, né? O governo te ameaça. Agora, em relação ao Luiz Miranda, o Agostinho, né, o deputado
deputado, eu acho que ele só pecou, e aí eu não sei os motivos, às vezes ele acredita mesmo, em falar que tentar meio que tirar o Bolsonaro disso, e que assim, o Bolsonaro ele tá sendo acuado por um esquema, por um sistema, mas que ele, na verdade, não teria praticado o ato em si. Só que, porra, o Bolsonaro, ele sempre que pode, ele elogia o PP, que é o ex-partido dele, e o partido do Ricardo Barros, e ele passou 20 tanto, sei lá quantos anos junto ao PP, né? Sempre que pode, ele cita o Ricardo Barros em alguma situação. Então, assim, falar que o cara, né, tá acuado pelo Ricardo Barros, como se ele quisesse não estar no esquema e tá porque é o presidente, é também um pouco de querer que a gente seja inocente, né? No mínimo... E assim, não é qualquer deputado, é o líder do governo. Uhum. Então, o líder do governo. Eles estão ligados, eles estão muito próximos para ele ser o líder do governo. Então, ele tem que estar informado de tudo que o cara faz. E o presidente já se mostrou que ele não se importa em tirar alguns seguidores e aliados que não se encaixam muito bem com a narrativa dele, com a forma como ele vê o mundo. Por que ele não tirou o Ricardo Barros, então? Por que ele teria medo do Ricardo Barros? Não, então, a narrativa, vamos dizer assim, né, que o Luiz Miranda tentou vender é que ele foi conivente por conta do sistema. Mas quem garante que o Ricardo Barros não sabe dos esquemas do Bolsonaro e por isso ele tem medo do Ricardo Barros? Por que acha que é só conivente porque eu não posso botar a marca de corrupção no meu governo, que é o que está se tentando vender, né? O Luiz Miranda acho que comentou isso hoje no Antagonista, ele deu uma entrevista a ele, o irmão, e ele comentou que acha que o Bolsonaro não falou nada para não colarem, né, esse rótulo de corrupção dentro do governo dele. Mas aí é prevaricar. Não, é prevaricar, mas até o momento que alguém descobre, né? Se ninguém descobrir, você não prevaricou. Mas eu penso assim, você não vai denunciar um esquema de corrupção que tá tendo ali só para não acharem que teu governo é corrupto? Ou o cara sabe dos teus esquemas também? O nome disso é crime. Você está descrevendo como é que é a estrutura de um crime. Um crime ele acontece exatamente dessa maneira. E... Não, porque uma coisa que a CPI, no conjunto da CPI que a gente tem agora, é que ficou comprovado que se dificultou a compra de diversas vacinas. Isso ficou comprovado, que é o que a Adi estava comentando aqui. Você, por documentação, você percebeu que o presidente, a assinatura do presidente é o que retirou um item de uma MP que permitiria a compra das vacinas. Então isso se comprovou. Houve a dificuldade para essas compras e a facilitação, a pressão para a compra de uma vacina num contrato suspeito com 1,5 bilhão, 1 bilhão e 600 milhões que ainda estão empenhados para a compra daquela vacina, que foi facilitada com uma empresa intermediária que tem sede em paraíso fiscal, com pressão sobre o servidor público para poder aprovar, mesmo com contrato com problemas, e com o presidente consciente disso tudo, com as ligações escusas que essa figura que estava sem nome até então, essa figura tem para que ela possa fazer pressão e talvez lucrar em cima disso. Aí você descobre o nome dessa figura, descobre que é o Ricardo Barros, que é líder do governo e que o Bolsonaro sabia de tudo. Sim. Essa é a questão, sabe? Que às vezes fica complicada de entender, mas é pegar aquele PowerPoint, trocar o nome do Lula, trocar alguns elementos ali e colocar Bolsonaro no meio. Boa. E tá explicado. Exatamente. Boa. Explicou. Inclusive, vamos fazer isso e soltar no perfil do Midcast. Boa. Agora, uma coisa que eu tava lembrando, cara, foi o deputado bolsonarista ir contra a reforma administrativa, cara. Esse também foi um plot twist, assim, sensacional. E é mais um daqueles exemplos, né, que essa galera liberal, essa galera bolsonarista, filha da puta, muitas vezes ela só muda de opinião e se comove com os outros quando a coisa aperta na bunda deles, né? Senão, ele tava até o momento agora apoiando a reforma administrativa, né? Não, eu achei ótima fala, que ele falou lá no CPI, ó, agora eu entendi por que é importante a estabilidade do servidor público, nunca mais eu apoio essa reforma administrativa, se não fosse o servidor público, cara, o bolsonarista fazendo defesa da estabilidade do serviço público, mudou, a gente teve uma mudança, gente, no modo como a narrativa é cantada, mesmo do lado da oposição, os grupos bolsonaristas, eles silenciaram durante muito tempo, ficaram sem saber o que fazer, isso é um impacto forte, então às vezes a gente, nas nossas bolhas de
esquerda não percebe como que isso afeta o outro lado, mas dá para garantir, o outro lado sentiu, ficou perdido, não sabe muito bem o que fazer depois. Nessa última semana a gente teve a indicação de que aconteceram algumas reuniões de líderes do Centrão, e aí Centrão entenda-se PP e MDB, para poder já decidir se vai pular do barco ou não, porque o Bolsonaro não tá com muito capital político, ele já tá em derrocada, ele não tem muito como comprar, muito vão lucrar com ele. E o Centrão vai para onde é mais seguro, né? Esse barco começou a afundar, eles já estão querendo pular do barco. Logo depois desse depoimento, a gente tem isso que o Vitor tá comentando, de que 11 partidos eles assinaram um acordo para poder ser contra a reforma administrativa. Então a gente já teve resultados práticos. A gente já teve uma desarticulação da base do governo, e nítida. A gente teve a comunicação o voto impresso, do governo. Amigo, só para te corrigir. Desculpa, o voto impresso. A gente já teve uma desarticulação da comunicação do governo também, porque eles não conseguem se entender qual narrativa que eles vão colocar nos grupos agora. Então sentiram. Eu acho que isso a gente tem que comemorar. A gente encontrou um caminho ali e tem por onde ir. Vou agregar isso também, embora a gente não tenha tempo para discutir aqui, que isso resulta numa aceleração dos protestos. A gente tinha protestos que eles estavam agendados para o final de julho, que eles já foram puxados agora para o próximo fim de semana. Dia 6, isso né? Acho que dia 3. 3. Tem lados positivos e negativos. Isso também acelerou aquilo que eu comentei no último episódio do Midcast, que vai rolar a tentativa de roubo de pauta. Então você já tem um monte de protesto pipocando, que você procura quem é que está organizando esse protesto, e não tem a organização do protesto. Já começou a sair editorial de jornal, coluna de jornal, falando, opa, vamos deixar os sindicatos de lado porque eles atrasam a nossa vida. Vamos deixar essas bandeiras de lado porque atrasam a nossa vida. A gente precisa ter protesto mais rápido. Então não dá para esperar a organização sindical, não dá para esperar a organização partidária. Tá acontecendo. A gente tem que ficar ligado ali para não começar a colar em qualquer protesto puxado pelos novos MBL da vida. Pode acontecer. Só para a gente não passar uma hora sem comentar do PDT, eu até fui dar uma alfinetada no meu amigo cirista, falando quando os 11 partidos se posicionaram contra o voto impresso, falei, só o PDT tá apoiando essa merda ainda, cara, vocês têm que desembarcar disso. E aí ele voltou a defender que é importante se discutir isso, mas que ele tá convencido que não é o momento e que o Lupe falou bobagem. Então, só para atender a parte do nosso público que reclama e gosta quando a gente fala mal do PDT aqui. Fica a pergunta aí, cara, porque agora que o Bolsonaro vai perder esses votos ali, né, dos bolsonaristas, será que enfim o Ciro sai dos 5% e pula para os 55%? Cara, eu acho que não, mas vamos lá, né, cara? Saiu mais uma pesquisa aí no meio dessa semana também, né? Pô, saiu uma pesquisa... 7%, né? Lula 49%. Na margem de erro, 5%. Eu acho que 5 é um número que combina, então na margem de erro tá 5, vamos cravar o 5 ali. E o Lula 49, é viável o primeiro turno? O que vocês acham? Tem muita coisa ainda pra acontecer, né, cara? Até 2022, olha, até ontem, até quarta, eu diria que não. Eu diria que não era viável nem segundo turno mais. Eu já estava sem esperanças. Agora eu já acho que o Bolsonaro talvez não venha para segundo turno. Talvez ele não consiga. Eu acho que ele bateu muito forte no núcleo duro. O que eu vi em alguns grupos de bolsonaristas foi uma debandada gigantesca, porque as pessoas estavam querendo discutir aquilo ali. E aí as pessoas que já estão muito tempo nessa droga aí, que já se perderam e não voltam mais, elas botando as pessoas tudo para fora, né? E isso eu vi bastante em muitos grupos. Então eu acho que bateu muito forte e tende a piorar, porque tem mais coisa aí nesse meio que a CPI vai achar, porque tem mais documentos para chegar em relação a isso que o Ministério da Saúde não tem enviado, que o governo federal não tem enviado. Ainda tem isso que a gente descobriu essa semana. Né? Então, eu acho que eu já penso que talvez ele não consiga nem chegar até o final do ano. Sim, Não, e você falou isso dos grupos bolsonaristas, é bem sintomático porque não só os grupos, né, eu acompanho alguns, mas também os próprios políticos, né, da base, os filhos do Bolsonaro, eles não divulgaram, pelo menos não que eu tenha visto, nada tentando blindar o Ricardo Barros ou o pai dessa questão. Eles tentaram ainda insistir naquela coisa dos invoices
invoices, de que não estava superfaturado. A própria Secom fez uma thread hoje falando tudo que o Onyx já tinha falado dias atrás. Então, assim, eu acredito que realmente pegou num ponto que eles passaram horas sem falar nada. Então, realmente pegou no ponto que, inclusive, o Luiz Miranda falou que o Bolsonaro vai ter uma surpresa mágica se ele quiser desmentir que não disse o nome do Ricardo Barros. Só que aí ele se entrega porque ele fez o juramento, ele e o irmão, e lá ele falou que não gravou nada. Se ele aparece com uma gravação do nada... Mas não foi ele que gravou. A fala dele é que não foi ele, foi o irmão dele, ninguém perguntou pro irmão dele. Ah, não, mas o irmão dele faz o juramento também no início. Não, mas ninguém perguntou pro irmão dele. Ah, entendi. É verdade, cara. E tu viu que teve até uma pergunta, acho que foi a Elisiane, por que ele não falou alguns detalhes pra mulher do Ministério Público? Ele falou, eu só respondo perguntas. Sim, tá certo. Ele é extremamente burocrático, ele só responde perguntas. Ó, a Tâmara Borges aqui, ó, pessimista por natureza que sou, não acho que ele esteja fora do páreo, nem acho que será fácil, até duvido a possibilidade de eleição no que vem, isso é uma possibilidade real, mas minha parte estou fazendo, bora pra rua. É isso aí, cara. Tâmara, eu sou daquelas que eu sempre digo assim, ou ele cai até o final do ano, ou não tem eleição ano que vem, ele dá um golpe e é isso aí. Porque ele tá emparedado e agora o desespero que foi mostrado ontem, até de levar o ASEF, mostra que tem muito mais coisa mesmo ali e que é o ponto fraquíssimo do governo. E se continuar batendo nisso, somado ao fato de que se omitiu e muitas vezes, e nós vamos chegar a 750 mil mortes até final de agosto, eu não sei em que parte do mundo o presidente conseguiria se sustentar, a não ser que ele dê um gol. Se o Luiz Miranda vier com áudio, aí eu acho que, cara, desmorona tudo pra ele, porque a última coisa que ele se agarra, que é a coisa de não tem corrupção no meu governo, se ele vier com áudio mostrando que ele sabia do esquema do Ricardo Barros e não fez nada, aí um abraço. Vou fazer uma leitura de expressão aqui, do sentimento do Omar Aziz, porque vocês repararam quando o Omar Aziz ele foi pedir para a segurança, né, pedir segurança do Congresso para acompanhar o deputado, ele mandou uma mensagem lá ao vivo direto pro Lira, e assim, o tom que ele falou não era o tom simples de estou pedindo aqui uma coisa que é de praxe, que é que o presidente da Câmara, ele providencia a segurança do deputado. Não, ele fez uma série de elogios, falou num certo tom, que pra mim ele tava quase dizendo, olha só, somos amigos, você tá percebendo a grande merda que tá acontecendo aqui? Tamo próximo, quer se salvar também? Que tal se você der andamento a algumas coisas? Vamos conversar depois? Logo em seguida ele se levanta, coloca a presidência pra outra pessoa, e a impressão que eu fiquei é que ele saiu dali quase direto pra falar com o Lira, sabe? Só faltou isso. Pois também teve aquela conversa anterior que foi Fernando Bezerra Coelho e Omar Aziz conversar com Luiz Miranda antes do servidor chegar, né? Que a gente também não sabe o que foi que aconteceu ali. Sim, cara. Ai, como eu queria ser uma mosquinha. Não, e depois o Bezerra voltou putaço, né, cara? Voltou, né, vermelhão, né? É isso, gente. Já bateu 1 hora aqui, que era o tempo que o Rodrigo falou que ia derrubar a live depois de 1 hora. Já tem 1 hora e 1 minuto aqui. Esse negócio, eu não tô aqui sobre juramento, entendeu? Eu não preciso ficar falando a verdade. Esse negócio de falar a verdade é coisa de servidor público, eu não sou servidor público. Nem ficar falando a verdade, não. Mas daqui a pouco a gente vai encerrar essa live, só agora ter a perspectiva de vocês. Então, não sei se é a Paola ou a Leila que tá aqui no Ilha das Profs, né? Mas é a Leila. Então, tava comentando que se o Bolsonaro tivesse como realmente dar um golpe, ele já teria dado. Tenho mixed feelings com relação a isso, assim. Não sei, fico na dúvida. Mas fica aquela pergunta agora. Cai 17? Cai 17? Cai 17? Cai 17? Eu acho que cai. Eu acho, a não ser que tenha um rebuliço nas polícias, eu acho que cai. Mas cai o quê? Antes da eleição? Cai até o final do ano, galera. Eu não acho não, cara. Foi o Rajadão que eu ouvi lá no The Bolchevique e eu tô prendendo nas minhas videntes. Cara, eu não vejo ainda por que o Lira iria querer pautar o impeachment. Não vejo ainda. A pergunta é, o que o Lira ganha agora? Porque antes era a pergunta, o que o Lira ganha
pautando o afastamento do Bolsonaro. Agora a pergunta mudou. O que o Lira ganha não pautando? Ou o que ele perde, né? Porque tá colocado. Há uma pressão agora, não só das ruas, não só da oposição, para que ele se reaja, que ele faça alguma coisa. E, para mim, inclusive, essa movimentação de partidos contra o voto impresso é uma sinalização disso, porque o Lira ele já tinha feito discurso falando, não, a gente tem que discutir isso, vamos colocar na pauta, vamos debater. E agora você vem a articulação dos partidos. Para mim, isso é um sinal. Tem a pressão sobre ele, fica essa questão. O que ele vai ganhar? A base bolsonarista, o Bolsonaro, tem como enfiar mais dinheiro pro PP, pro MDB, segurar essa onda ou não? Não, vocês viram que o Ciro Nogueira tava junto nessa live dos 11 partidos? Ele tava lá, cara. E, pô, no dia anterior ele tava lá tentando ajudar o governo, né? Eu acho que isso foi, essa presença foi a que mais me deixou, assim, não vou dizer otimista, mas intrigado com essa movimentação contra o voto impresso. Mais algum comentário aqui no chat? Vamos ver aqui. O Lira não vai pautar o impeachment se não rolar um esquema. Então, eu lembrava disso aqui, que o Lira falou lá no dia 24 de março, lá perto quando isso estava acontecendo, que ele tinha apertado o sinal amarelo. Vocês lembram disso? Foi um dia após a queda do oficial do Pazuello e o Queiroga assumir, né? Eu acho que se a gente voltar agora às notícias ali daquela época, 20, 21, 22, 23, 24, 25 de março, eu acho que a gente começa a entender algumas coisas, assim, eu acho que a gente começa a compreender, porque foi um período meio nebuloso, assim, porque a gente estava num dos piores momentos da pandemia, do nada o ministro tinha acabado de cair, do nada tirou o Pazuello dali. Foi uma coisa uma movimentação que a gente até comentou que foi meio esquisita. E agora a gente começa a compreender e seria um bom momento a gente dar uma olhada para as notícias desses dias. Não, e agora você reconstruindo o que você falou, na live seguinte à saída do Pazuello oficialmente, né, porque o Queiroga foi anunciado no dia 15 de março, só que ele foi efetivado, né, empossado no dia 23 de março. Eu vou até olhar o calendário aqui. O Bolsonaro, ele faz uma live no dia 25, que é quinta-feira, que é o dia que ele geralmente faz live. E nessa live, ele elogia demais o Pazuello, falando que o Pazuello fez um trabalho excepcional, que isso e aquilo. Aí vem a pergunta, né? Se ele realmente fez um trabalho excepcional e fez de tudo, né? E aí o Bolsonaro falou que não, agora a gente botou uma pessoa que entende, um médico, sendo que ele já tinha 2 médicos anteriormente, nunca falou que precisava de um médico, tanto que ele falava que o Pazuello era bom em logística, e lá atrás ele falou, para ser ministro da saúde não precisa ser médico. E aí no momento que ele bota o Queiroga, ele fala, não, a gente botou um cara que é médico para agilizar a questão da vacina. Sendo que agilizar a questão da vacina, né, em teoria, o Pazuello, um mestre em logística, poderia continuar. Aí realmente vem a ideia de que possa ter sido uma pressão do Centrão, Lira, Ricardo Barros e companhia, para colocar o Queiroga para tentar deixar o esquema correndo, né? Porque o Pazuello sai falando daquela questão do pichuleco também, né? Pro Queiroga. Então acho que se chamar o Pazuello na CPI, tem que chamar o Queiroga também. Porque se dia 20 o Luiz Miranda foi encontrar o Bolsonaro e dia 23 ele assumiu, só que dia 15 ele já estava trabalhando junto com o Pazuello, tanto que ele comentava, queria que o Pazuello trabalhasse junto comigo, inclusive, o Queiroga tá sabendo desse BO também, amigo. Eu fiz essa mesma matemática que tu fez. Se eles se encontraram com o presidente Bolsonaro no dia 20, Pazuello saiu no dia 23, e pelo que o Jorginho Melo falou, tanto na quarta quanto tanto na quinta quanto na sexta-feira, o presidente Bolsonaro tinha mandado o Pazuello investigar. Como é que o Pazuello ia investigar do dia 20 para o dia 23 e já ter uma conclusão? Meio impossível. E quem estava trabalhando junto desde o dia 15, carregando Pazuello para cima e para baixo, era o Queiroga. O Queiroga estava em todas, porque eu acho que vocês lembram disso, a gente tinha 2 ministros da saúde ao mesmo tempo, né? Então o Queiroga sabe. O Queiroga sabe. Né? Que não dava meio. Então, se alguém se mandou investigar,
a investigação seguiu com o Queiroga. Não acharam nada errado? E eu posso estar com a falha de memória agora, mas se eu não estou enganado, foi na mesma época que o Bolsonaro passou a elogiar publicamente o PP, que é o partido do Ricardo Barros e do Lira. Coisa que eu geralmente assisto, às vezes, o Cercadinho, as lives. Eu não vi o Bolsonaro falar especificamente em partido. Só que aí começaram a perguntar, ei, Bolsonaro, vai se filiar em qual partido e tal? E ele elogiava o PP, sendo que o PP é o partido que mais está enroscado com o mensalão, com o petrolão. Honestamente, eu não vejo nenhuma indicação de que tenha pedido para abrir uma investigação lá, porque se tivessem pedido para abrir uma investigação, seria a primeira coisa que o Onyx falaria naquela coletiva. Ele chegaria e falar, olha só, realmente isso aqui aconteceu, foi avisado o presidente prontamente abriu a investigação, que é uma investigação, não posso passar dados, mas foi aberta. E a CPI poderia verificar com a PF se foi, com o Ministério Público, se foi aberta. Ele não falou isso, porque essa investigação não foi aberta. Exatamente, cara. Não, e o Bolsonaro é fanfarrão, ele fala tudo. O relatório falso do TCU, ele recebeu no mesmo dia, já estava propagando isso, ele não ia propagar, que ele estava mandando. E ele sempre fala, se a gente achar alguma coisa errada em algum ministério, né, sendo que a gente tem, sei lá quantas pessoas no Ministério da Saúde, no Ministério do Desenvolvimento Regional, a gente vai mandar investigar e vai atrás. E aí tendo a materialidade do caso na mão, ele não ia divulgar? Eu tô com o Rodrigo nessa. Com certeza. E assim, se eu for pensar, gente, porque a gente acompanha tanto absurdo o tempo todo, mas se for pensar, isso vazou por conta de um detalhezinho, uma coisa ínfima, sabe? Escapou ali da reta um detalhe que o servidor pegou. E é mais um detalhe, ainda mais improvável, porque o servidor que pegou isso é irmão de um deputado. Bolsonarista. E é pra ser mais improvável. Eles, vamos levar isso aqui pro presidente. Sabe-se lá por quê? Vamos levar pro presidente pra gente ter mais um diálogo com o presidente, pra gente se aproximar. Foda-se isso. Mas por aquele detalhe que ele levou pro presidente. Não é muito improvável essa conjuntura para que eles tenham já pensado nisso, se planejado. Foi só uma coisa que escapou. Quando você tá com esquemas criminosos que eles envolvem milhões e que envolve a máquina pública, você precisa de uma burocracia imensa, acontece de ter deslize. É muito difícil de você conseguir encobrir tudo. Na prática, qualquer pequena investigação que você for fazer, você consegue encontrar isso, que é o que a CPI se propôs. Opa, vamos investigar agora? Na hora que você investiga, em questão ali de 3 meses, você conseguiu chegar ao que precisava. Exatamente, cara. E vamos lembrar que o Randolph tocou num ponto lá ontem também, que é aquela invoice da discussão toda das 3 versões, ela cita 3 milhões de doses, a versão final. Só que a primeira entrega era de 4 milhões de doses. E aí o Champatin Lagarto veio tentar com uma desculpa. Não, mas você sabe que a invoice tem um limite de valor e que o restante ia em outra invoice. Caraca, cadê outra invoice então de 1 milhão lá, mostrando que você que viagem! Então, assim, já estava no desespero a desculpa deles, né? E esse é um ponto que eu acho que é importante ressaltar, e uma coisa que o Linneu lá na CPI fala, ele falou assim, a data da terceira invoice corrigida tá com a mesma data da primeira, dia 19 de março. Que também tá errado. Com certeza. Que estava na segunda invoice também. Todas as correções vieram com a data do dia 19. Exatamente. E continua a empresa que não é a empresa que deveria constar, assim. E continua a empresa. Não, aí eu achei engraçado o Bezerra. Mas você sabe que todo mundo usa offshore. Todo mundo faz isso em paraíso fiscal. Como se o cara tá falando uma coisa que o certo era não usar a offshore. O certo era não fazer dessa forma. E o cara tá natural. Não, todo mundo usa offshore. Uma empresa lá num prédio comercial que não tem ninguém, pô. Que isso? Que absurdo. Né, cara? É aquilo que o pessoal falou, uma sequência de passada de recibo com CPF enorme. Querem fechar aqui com uma pergunta da Leila aqui pra gente aqui, ó? Que aí a gente fecha esse assunto, se cai, se não cai, pra onde vai o Lira. Lê aí, Rodrigo. Lê, tá na tela também aqui mesmo mas pra o vocês, ouvinte né? que vai depois escutar no feed não tá vendo. Você vai mandar, é claro que você vai aproveitar o áudio pra mandar isso. Claro, mais um episódio, né, cara? Ó, se o cálculo for financeiro, Lira preferirá morrer abraçada a Bolsonaro, porque agora o preço inflacionou demais? O que vocês acham? Cara, eu acho que ninguém do MDB e do PP, ninguém do Centrão, morre abraçado com ninguém, cara. Ele, no máximo, sei lá, mata a pessoa
pessoa e usa de boia pra poder ficar em cima e se salvar do naufrágio. Mas não morre abraçado por ninguém. Então, se não conseguirem pagar tratores mais, já era. Tá fora. Pra mim, a negociação dos bastidores está acontecendo com o Lira nesse momento. Olha, quem que vai me oferecer mais? Se a base do Bolsonaro, se o Bolsonaro não conseguir oferecer mais nada, amanhã ele já pulou desse barco. E que me parece que é o que tá acontecendo. Eu concordo com você. E eu acho que o sinal amarelo falado por ele lá atrás tem a ver com isso também. E eu acho que tem a ver com isso mesmo. Se vazasse, iria alertar o sinal vermelho. A minha questão é, teria sido Ricardo Barros, o parlamentar que o Freixo trocou ideia naquela vez, que ele contou na entrevista do Midcast? Vai ter que voltar aqui e explicar pra gente agora. Né? Não, agora que os nomes já estão rolando, né, cara? E aí a gente vai ter que fazer a mesma pressão. O senhor não tem coragem de falar com o Ricardo Barros. A gente sabe, o senhor não tem coragem. Qual a motivação, deputado? Qual a motivação para poder esconder esse nome? Acho que a gente não esqueceu de nada de ontem, né, cara? A gente falou da motivação, deixa eu ver mais, falou da Zambelli. Com certeza a gente tá perdendo alguma coisa, cara. Com certeza a gente tá perdendo alguma coisa. Se a gente esqueceu, vão reviver os dias de novo, porque só assim... Volta no tempo, sei lá. Exatamente, cara. O Caio Vinícius falou, tá um farol de navio vermelho agora. É por aí, cara. Então é isso, gente. Vamos encerrar esse plantão. Obrigado a todos que acompanharam. 1h45 aí. 1h14. Chegou a ter, acho que 54 pessoas acompanhando a gente aqui, cara. Muito obrigado. No pleno sábado, 9 horas da noite. Sábado triste, né, gente? Meus pêsames pra vocês aí, por essa situação, né? Vamos citar algumas pessoas que estão aqui no chat, ó. Caio Vinícius, Bruno Lima Guimarães, Bruno Lima Magalhães, Tamara Borges, e ó, o Bruno Lima falou que hoje tá tendo festa de aniversário na casa do Lira, segundo o Foro de Teresina. Parece que o Foro de Teresina fez live hoje também. João Vitor, tchau careca S2. O João Vitor é o que mandou beijo corongado na minha careca essa semana, né, cara? Pablo Sarmento, Letícia Riso, Rafael Batista, o Denis Almeida, mais quem... a Leila, da Ilha das Profs. Sigam a Ilha das Profs lá, gente. Sigam sempre. Pedro Rivera, muito obrigado, gente. Priscila Aires, cadê? É quase o momento dos salvos aqui, ó. Rose Matos, a Aline, a Isis, Mari Pena... Anderson Kogo, manda um salve pra Renata que tá vendo comigo e pra Maloca e Bagunça, salve pra todo mundo. Mas quem aí? Tamara Borja falou, vamos fazer paródia desse caos da semana? Acho que não, né, Rodrigo? Deixa pra terça-feira. Cara, eu não sei, não dá pra... Não, agora não, pra terça-feira com certeza vai ter paródia, né? Já tô pensando aqui em quais músicas utilizar, teve gente que lançou álbum novo aí agora, né, Marco no pop nacional, de repente. Quando vê até a gente vai chamar a futura vice-presidente do Brasil, Pablo Vittar, pra cantar aqui com a gente. Dalton Luiz, é isso, Denis Almeida. Vamos fechar então? Valeu, gente. Vamos fechar, galera. Todo mundo pela participação e valeu ouvinte aí que tá escutando também no feed do Midcast. Valeu, tchau, boa noite, boa sorte. Tchau, valeu.